Antes de entrar exatamente no mergulho, eu queria contar uma história rapidinha. Que uma vez eu estava numa viagem, enfim, estava de excursão, na hora de ir embora, aconteceu um problema, perdi o ônibus. Na verdade, eu não perdi, o ônibus deixou a gente lá. Enfim, precisava ir embora, opção, pedir uma carona. Já era final de tarde, começou a escurecer, aí eu descobri que o carro não tinha farol. Começou a chover e a estrada era péssima, não tinha nenhuma iluminação. Foi uma viagem de 5 horas, passei um baita do medo, vim conversando com o cara para ele não dormir ainda por cima. No final deu tudo certo, a gente chegou bem, mas a viagem foi bem complicada. Por que eu estou falando isso? Porque isso se relaciona diretamente com um mergulho noturno. Mergulho noturno não existe sem lanterna. Os seus não existem. Então, na verdade, eu vou chegar nesse ponto. A lanterna pode ser usada no mergulho diurno, é interessante para você analisar uma toca, uma pequena caverna, né, se você não é muito experiente, uma planta, um animal, enfim, é bacana. Agora, quanto ao uso da lanterna no mergulho noturno, é de uso obrigatório, é regra por questão de segurança. Não vou falar que é impossível. É possível, se uma lanterna pifa, se uma coisa acontece, você vai tentar mergulhar, mas não é seguro, não é confortável. E por questão de segurança, é obrigatório o uso da lanterna. Depois tem um ponto para perguntar a respeito disso. Bom, ao final dessa aula, os alunos vão conhecer as diferenças de tipo de iluminação e a importância do uso da lanterna no mergulho. A gente vai ver a diferença de luzes, tem a incandescente e a de LED, hoje principalmente. Uso de bateria ou pilhas e a autonomia dessas duas diferenças. As formas de comunicação com lanterna à noite. E o mergulho fluoromergulho, que na verdade é um espetáculo à parte e eu achei bem interessante focar nisso. Bom, as diferenças são basicamente os tipos das lâmpadas, que tem aquela lampadinha convencional, que a gente já conhece, toda criança já brincou com uma lanterna. E é uma lâmpada sensível, ela é à base de gases e fio, e por uma questão química produz a luz. E a gente tem o LED, que na verdade não é uma luz, não é uma lâmpada. Ela produz luz, é um diodo que é produzido através de outra forma de transferência de energia através do diodo. Ele é muito bom porque ele não é oco como a lâmpada, ele é um pedacinho de vidro, como é que fala? Maciço. E então ele é muito mais robusto e não quebra. A durabilidade da lanterna comum ela é de até 1000 horas. Já o LED é de 10.000 a 100.000 horas. Ou seja, capaz de a lanterna quebrar e o LED está lá funcionando ainda. Aí a gente tem as pilhas e a bateria. Ambos têm vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem da pilha? Elas são encontradas em qualquer lugar, você vai numa padaria, no mercado, você consegue comprar. Tem as recarregáveis, que são práticas. Porém, elas têm menor durabilidade, o consumo de energia delas é muito mais rápido. E a luz, que a gente está aplicando numa lanterna, consome muita energia. Então ela com certeza vai ter uma autonomia muito menor do que a bateria. Já as baterias, existem vários tipos de bateria, eu não vou entrar em cada um porque poderia me estender muito. Hoje em dia, a bateria que mais tem atendido às necessidades é a de lítio. Ela é uma bateria compacta, é uma bateria que tem uma boa autonomia e não demora tanto tempo para carregar. E ela não tem aquele vício de memória, então você pode carregar bastante vezes, sem precisar esperar acabar. Apesar de um pouco mais caras, as baterias te proporcionam uma autonomia e uma segurança durante o mergulho melhor. Aí a gente tem as formas de comunicação embaixo d'água com a lanterna. Importante, nunca coloque a lanterna no olho alheio, seja do seu dupla, seja de alguém que está no barco, seja dos animais. É muito desagradável quando alguém coloca a luz
na sua vista. Então eu até coloquei aqui um farol que quando vem de frente cega, e cega mesmo, então não é bacana isso. Então sempre iluminação no corpo, de forma que o facho de luz não atinja o rosto, mas um pouquinho de claridade vá. E a gente tem algumas sinalizações padrão, né, como existem as sinalizações diurnas, as noturnas. Então você vai fazer um ok, você faz um círculo com a lanterna, algo está errado, você faz para cima e para baixo. E não é recomendado você ficar balançando a lanterna, porque isso dá uma impressão de desespero. Então é bem importante você controlar o facho de luz. Agora, o fluoromergulho, que na verdade é um espetáculo mesmo. O mesmo animal que você vê de dia, ele pode ser completamente diferente à noite por causa da luz. E existe um tipo de luz que é a luz azul longa. É basicamente o princípio da ultravioleta, aquela luz negra que a gente conhece. E a gente chama, atingindo essa luz nos animais, nos corais e tal, eles refletem uma luz neon. Isso é chamado de biofluorescência. A biofluorescência, ela só ocorre com a provocação de uma luz. É diferente da bioluminescência, onde o animal produz a luz, como o vagalume. Então, esse mergulho noturno é realmente muito bonito. E existe uma lanterna, lanternas, enfim, com essas luzes específicas, mas existe uma lanterna que tem as duas funções, tanto a iluminação normal, branca, para um mergulho comum, e a luz azul. Então acho que é bem legal uma lanterna com essas duas funções, que você consegue aproveitar bem legal o mergulho. Bom, então nessa aula a gente viu os tipos de luzes, as diferenças de energia, o consumo, a autonomia. Um ponto que sobre a autonomia que eu acabei não falando é que, não sei se vale a pena falar, é importante que você vá para o mergulho noturno com pelo menos 2 horas de autonomia na sua lanterna, por segurança. É sempre bom carregar mais de uma, sempre aquele metodologia de segurança. A gente viu a questão de comunicação embaixo d'água e a biofluorescência. Sim, teria mais N assuntos para falar de lanterna. Parece que é um assunto até bobo, mas não é. Tem muita coisa que a gente pode ver nas próximas aulas que é bem legal. Então, um mergulho noturno seguro só vai até onde sua luz alcance.